Uma boa noite a todos. Eu me chamo Peterson Dias e nesta data, hoje, dia 26 de julho de 2021, nós estaremos juntos em mais um encontro aqui no Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. Eu aproveito a oportunidade para convidá-los a acompanhar as nossas mídias digitais, as nossas mídias através do YouTube, através do Facebook. Coloca lá, Centro Espírita Vinhas do Senhor. Curte, compartilha. Sempre que a gente estiver ao vivo, vai ser uma honra tê-los conosco, né, ajudando aí a divulgar a doutrina espírita através das nossas redes sociais. E é sempre um prazer tê-los conosco. Bom, quem quiser colocar uma jarra de água perto aí do seu aparelho, fique à vontade, né? Os espíritos amigos vão fluidificar durante esse nosso encontro. E para que você tenha boas energias, que a gente comece a semana muito bem disposto, né? Afinal, nesse friozinho a gente precisa de muita energia para seguir adiante. Um esclarecimento que a gente precisa fazer para vocês que nos acompanham aí de casa é que no momento o Centro Espírita ele encontra-se fechado. Hoje encontra-se somente eu e o nosso amigo que está aqui fazendo a transmissão. São medidas, né, que muito em breve, né, dia 1º de setembro, nós retornaremos às nossas atividades ao normal e vai ser uma honra também recebê-los aqui na sede do Centro Espírita. Bom, eu gostaria de convidá-los para fazer uma oração inicial. Vamos fechar os nossos olhos, pedir a intuição que os bons espíritos nos abençoem, nos intuam, para que a gente possa refletir sobre as nossas ações, para que a gente possa ter paciência nesse momento tão turbulento que a gente passa, que a gente possa ter serenidade, que a gente possa vivenciar o amor de Cristo, para que a gente possa tomar as nossas decisões, para que a gente possa acalentar nosso coração. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que os Espíritos amigos nos orientem a tomar as melhores decisões e que assim seja. Bom, gente, nesta noite, o tema escolhido para a gente elucidar é o aborto. Então, antes de mais nada, é preciso salientar que é um tema muito delicado, um tema muito difícil de se falar, de se tocar. Ao entrarmos nesse assunto, nós vamos falar um pouco da legislação brasileira, vamos falar das condições médicas permissíveis ao aborto, vamos apresentar o Serviço de Saúde Pública do Brasil e, por último, a visão espírita de um tema tão delicado como esse. Dentro do Espiritismo, nós vamos ver o que é que a codificação nos recomenda, nos orienta. Vamos ver alguns relatos da literatura espírita, apresentar algumas situações que envolvem o abortado, a pessoa que aborta e quem realiza esse procedimento. Nós, humanos do planeta Terra, nós vivemos em um mundo de provas e expiações. Um mundo dominado por espíritos maus, é o que diz a codificação. Então, diante da gravidade desse tema, não cabe a nenhum de nós julgar quem comete o aborto. Nesse planeta, nós não temos ainda bagagem espiritual suficiente para apontar o erro do outro. Diante da falha de uma pessoa, quem comete um erro, seja esse qual for, a única coisa que cabe a nós é orar por aquele que erra e orar também por aquele que é vítima do erro do outro. Tudo aquilo que estimula vingança, ódio, discriminação, nos leva sempre ao perverso caminho do erro. E lembramos que pensamentos violentos nunca resultam em boas energias. Que a gente possa apresentar as nossas opiniões, que a gente possa entender um pouco o que a doutrina nos diz sobre esse tema, mas com sabedoria, com empatia, e não cabe a nenhum de nós julgar a conduta do outro. Bom, gente, para falarmos de aborto, a gente precisa entender o que é o aborto. O aborto, ele transmite a ideia de privação do nascimento. É uma interrupção voluntária da gravidez,
com a morte do produto da concepção, que é o feto. Do ponto de vista médico, o aborto é a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana de gestação, ou quando o feto pesa até 500 gramas, ainda quando o feto mede 16,5 centímetros antes de completar 24 semanas de gestação. Segundo as leis brasileiras, pode ser realizado o aborto a qualquer momento se existir um grave risco à saúde física ou mental da mãe, da gestante, ou se existir um sério risco da criança desenvolver graves infecções, deficiências físicas ou mentais. Então, nós vamos ver o que é que a doutrina fala sobre isso, né? Vamos entender os tipos de aborto. Vou explicar para vocês. Existe o aborto natural, o aborto acidental, o criminoso, o legal e o permitido. Vamos entender quais desses são processos naturais e quais desses são considerados crimes. O aborto natural não é crime. Ele ocorre quando há uma interrupção espontânea da gravidez. Às vezes, um estado de saúde da gestante ou algo ocasiona a perda daquele feto. Acontece. Outra forma é o acidental. Né? Pode ser ocorrido através de um acidente, traumatismos, quedas e sentidos similares. Também ninguém tem culpa. Aconteceu. E o aborto criminoso é aquele que nós vamos entender aqui, que as nossas leis consideram crimes, que é aquele que é provocado intencionalmente. Nós vamos entender que a pessoa que comete o aborto intencionalmente é aquele que quem ajuda a fazer também está cometendo um crime. Nós vamos entender um pouquinho de lei aqui. E existe o aborto legal ou permitido. É isso mesmo. No Brasil, é possível realizar aborto dentro de algumas condições, e nós vamos explicar. Dentro dos abortos legais e permitidos por lei, existe o aborto terapêutico necessário, que é aquilo que a gente falou, que é utilizado para salvar a vida da mãe, a vida da gestante, e impedir riscos à sua saúde. E o aborto eugênico, que é feito para interromper a gravidez em caso de uma vida extrauterina inviável, ou seja, quando, através de exames médicos, a junta médica entende que aquela criança não vai prosseguir, não vai conseguir viver. Cada país possui uma legislação específica, leis para determinar o que pode ser feito ou não. E, no Brasil, o aborto e a mulher. Como é um assunto grave, a gente precisa também agora entrar no plano, na situação espiritual desse tema. A nossa Constituição brasileira declara, através do artigo 5º, que o direito à vida é inviolável. A maioria das legislações, inclusive a do Brasil, permite o aborto em casos de gravidez provenientes de estupro. Então, nesses casos, é possível abortar no Brasil. Mas o aborto é um crime. No artigo 124 do Código Penal brasileiro, diz que provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque dá pena e detenção de 1 ano a 3 meses de cadeia. O aborto é crime. O aborto legal, aquele que é autorizado por lei. Os profissionais de saúde exigem a comprovação do crime em si, é necessário o boletim de ocorrência, avaliação de junta médica para realizar o procedimento sem riscos à gestante, sem risco para aquela mulher grávida. Diante desses critérios, são minuciosos, são casos que são estudados individualmente. Por quê? O aborto ele não pode ser feito para satisfazer uma vontade, tem seus critérios minuciosos e a nossa lei está aqui para garantir isso.
O profissional que aceita a realização do aborto ilegal, do aborto clandestino, ele coloca a vida da mãe em risco, pois nas clínicas clandestinas o risco de infecção é muito grande. As condições são insalubres e, caso haja alguma emergência, por sua vez, não tem ali equipe médica para socorrer a tempo aquela gestante. Nos abortos clandestinos, tem uma consequência grave que fica para a maioria das pessoas, das mulheres que procuram esse tipo de serviço. Entre elas, complicações no aparelho reprodutor da mulher. A falta de tratamento pós-aborto também gera sérios problemas psicológicos e até mesmo suicídio. Hoje no Brasil existem, no nosso serviço de saúde, 40 serviços de aborto legal nos hospitais públicos. O aborto seguro é permitido por lei, dentro dos casos de saúde, em que a mulher corre o risco de perder sua própria vida, em casos de estupro, mas, lembrando que a nossa legislação brasileira prevalece o direito à vida. Cada caso é um caso, é estudado, tem que ter um aparato médico. Não aborto a bel prazer, não é assim que funciona. Mas, se a nossa lei diz que em alguns casos é permitido isso, e a doutrina espírita? E o espiritismo? Qual é a posição espírita sobre o aborto? Então, agora, nós vamos elucidar esse tema com o ponto de vista espiritual. A doutrina espírita é bem clara, é contrária a todas as formas de aborto, até mesmo em casos de estupro. Dentro da codificação, através de Allan Kardec, podemos observar na obra de O Livro dos Espíritos, no capítulo 7, perguntas e respostas que falam sobre a necessidade da reencarnação, a importância de estarmos aqui nesse planeta para evoluir. Da mesma forma que a gente sabe que vamos morrer um dia, os espíritos sabem que também vão reencarnar um dia. E eles esperam ansiosamente o dia em que vão ter a oportunidade de estar aqui novamente. Aí você pode perguntar, tá, mas e aquelas crianças que nascem, que têm poucos dias de vida e acabam morrendo? Que sentido tem isso? Crianças que nascem às vezes sem cérebro, não vão ter ali uma condição de vida, não vão conseguir viver por muito tempo. O que a doutrina fala sobre isso? Bom, diante desses casos, a morte não é provocada, ela acontece. Então, se acontece de uma criança reencarnar e viver poucos dias ou poucas horas, não aconteceu ali crime algum. Foi a experiência que aquele espírito necessitou para passar, para vivenciar. E muitas vezes, em seu processo reencarnatório, essas horas de vida servem, de alguma forma, como provação aos pais. Lembrando que cada caso é um caso. E uma coisa que é muito importante, Deus não cria nada nem ninguém sem finalidade. Há para cada um de nós um propósito. Talvez aquela criança que nasceu por poucas horas, nós não vamos entender o porquê disso. Mas tem um propósito, tem um motivo e não foi em vão. Mas nesses casos não houve aborto, foi uma morte natural. Para a gente ser claro, vamos apresentar a questão 880 de O Livro dos Espíritos. A pergunta é, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta é bem clara, o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Então, aquilo que a nossa Constituição garante, que é o direito à vida, a doutrina espírita também salienta que é isso mesmo. Nós temos o direito de viver. Dentro da doutrina espírita, vamos recorrer novamente ao Livro dos Espíritos e na pergunta 357 é muito importante. Que consequências tem para o espírito o aborto? E a resposta é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. No aborto, perde-se a oportunidade de recomeçar. Questão 358. Constitui crime
a provocação do aborto em qualquer período da gestação? A resposta é clara. Há crime sempre que transgredir a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas e a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Interrompeu a vida, interrompeu a trajetória daquele espírito. E na questão 359, uma questão muito difícil também da gente questionar em sociedade, mas o Livro dos Espíritos tem essa pergunta e vale a pena a gente refletir. Dado o caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? E os Espíritos respondem: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Então, dentro da pergunta 359, nós vamos ver que na nossa legislação é mais ou menos a mesma coisa. Entre uma criança e a mãe, prevalece a vida da mãe. São temas polêmicos, nós precisamos ter discernimento, empatia e carinho para discutir uma pergunta tão séria quanto essa. Talvez a nossa sociedade ainda não esteja preparada para esse tema. Dentro do assunto do aborto, no livro Ação e Reação, tem uma mensagem muito importante, que cabe a nós divulgar nesse encontro dessa noite. A pergunta é a seguinte: e o aborto provocado? Vamos ver o que diz a passagem do livro. Falta grave. Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materneio é infanticídio confesso. A mulher que promove ou que venha a consentir semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam o vaginismo, a metralgia, o infarte uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais muitas vezes desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque, pela incessante recapitulação mental do ato abominável, por meio do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. E como se recuperará dos lamentáveis acidentes dessa ordem? E a resposta no livro é assim: imaginem vocês a matriz mutilada ou deformada na mesa de cerâmica. De certo que o oleiro não se utilizará dela para modelagem de vaso nobre, mas aproveitar-lhe-á o concurso em experimentos de segunda e terceira classe. Para ser mais claro, a mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar, e será mãe de criminosos e suicidas, no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito por meio do sacrifício nobilitante com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço do sofrimento e trabalho justos. Durante a elaboração dessa exposição, foi sugerido mostrarmos alguns relatos que foram de espíritos abortados. Esses relatos muitas vezes foram tirados aqui de alguns livros psicografados e até mesmo de relatos de algumas reuniões mediúnicas. Por
uma questão de esclarecimento, nós optamos por não mostrar esses relatos dos espíritos abortados. A doutrina espírita, ela vem para esclarecer e não causar medo. Muito pelo contrário, não está aqui para causar medo. As histórias de espíritos que são abortados são terríveis, do mais puro e profundo sofrimento. Então, como essa não é a nossa intenção, levar sofrimento, mas esclarecimento, e para manter o equilíbrio, nós vamos manter alguns relatos do livro Nosso Lar, que não fala exatamente do aborto, mas vamos falar um pouquinho do capítulo 31, intitulado Vampiro. Esse capítulo fala de quem se oferecia para fazer aborto. Então, nós vamos poupar alguns relatos de espíritos ainda endurecidos. O capítulo 31 de Nosso Lar começa da seguinte forma. Eram 21 horas, e André Luiz contando, e ainda não havíamos descansado. Bom, nisso, o operário que integrava um corpo de sentinelas das câmaras de retificação disse: há uma pessoa que procura ajuda no portão de Nosso Lar. A pobrezinha está rodeada de pontos negros. E aí, a equipe que estava lá em Nosso Lar disse: bom, então o caso é muito grave. Deparou-nos então a miserável figura de uma mulher que implorava socorro por outro lado. O outro lado, e muitos estavam vendo ali o seu rosto horrível e pernas em chagas vivas. Mas os mentores espirituais ainda perguntavam: você está vendo aqueles pontos negros? Bom, voltando apressadamente, Narcisa, que é uma mentora espiritual de Nosso Lar, apresentou-se e notificou ao senhor irmão Paulo a presença dessa mulher que pedia socorro. E o irmão Paulo foi bem claro quando disseram quem estava e quem estava procurando ajuda. E ele respondeu da seguinte forma: esta mulher, por enquanto, não pode receber o nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Bom, muitos, ao ouvir uma coisa dessa, se sentem escandalizados, né? Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora? Não auxiliar ajuda para quem tanto diz que precisa? Bom, Narcisa disse a André Luiz e aos demais presentes: já notou alguma coisa além dos pontos negros? E o irmão Paulo dá a seguinte recomendação: conte quantos pontos existem nessa mulher. E começaram a contar. Ao total eram 58. E agora nós vamos entender o que eram esses pontos que estavam nessa mulher, marcados pelo corpo dela. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada por golpes esmagadores e outros por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia e, a pretexto de aliviar consciências alheias, entregavam-se a crimes, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dessa mulher era pior do que muitos suicidas e homicidas. Nesse momento, André Luiz, que foi médico na sua última encarnação, recordou assombrado os processos da medicina em que muitas vezes enxergava de perto a necessidade de eliminar os fetos, os nascituros, para salvar o organismo materno. E enquanto André Luiz pensava isso, irmão Paulo captou seu pensamento e respondeu: não falo aqui de providências legítimas que constituem aspectos de provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Aqui
essa parte do relato volta lá na pergunta 359, que a gente falou, que é tão polêmica. Muitas vezes, em casos de saúde, em casos extremos, é necessário sacrificar a oferta para salvar a vida da mãe. A espiritualidade entende isso. Entende porque trata-se muitas vezes de um processo de provação. Um processo de provação da mãe, do espírito reencarnante, de todos ali envolvidos naquela gestação. Bom, e diante dessa situação, né, o irmão Paulo pergunta àquela mulher lá em Nosso Lar, por que razão tantas vezes cortou a vida de entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? E ela responde, alterada, ela fala, quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa, crente, boa, pura. O irmão Paulo responde, não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Irada, a interlocutora responde, demônio, feiticeiro, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Diante dessa história, observamos que aquela mulher que buscou ajuda, intencionalmente, provocou a morte de 58 crianças. E nem que fosse apenas uma única morte, não temos o direito de ceifar a vida do outro, nem mesmo a nossa própria. Diante desse fato, foi explicado que, aos habitantes de Nosso Lar, que aquela pessoa que buscou ajuda, aquela que abortava crianças, ainda não podia receber o socorro, porque ela achava que aquilo estava certo. E quanto às leis de Deus, as leis divinas, não cabe a nós infringi-las. O direito à vida é primordial. E as consequências para aqueles que cometem o aborto são graves. Todos os envolvidos num processo de aborto serão chamados para um dia recompor seus erros. Nós sabemos que a vida é o máximo a ser preservado em todos os momentos, em todos os sentidos. Não nos colocar em situação de risco é um dever que a gente tem. Quanto aos fetos anencéfalos, aqueles fetos que nascem sem cérebro, eles podem não ter cérebro, mas não quer dizer que eles não tenham vida. E se eles vieram assim, é porque algum propósito tem. É aquilo que a gente disse lá na frente. As mulheres, sim, são donas do seu corpo, são donas das suas próprias vidas, mas daquele ser que está sendo gerado, não. É responsabilidade mantê-lo. É responsabilidade manter a oportunidade daquele espírito reencarnar e progredir na Terra. O aborto gera diversos problemas e, na grande maioria das vezes, a nossa sociedade vê a causa do aborto na mulher. Infelizmente, uma sociedade hipócrita. O que não é correto, pois muitas vezes os homens possuem grande parcela de culpa nos casos de aborto. Muitas vezes os homens incentivam para que isso aconteça. E é um crime. Tem consequências. Temos as consequências das nossas leis mundanas, temos as consequências espirituais. As famílias não devem se envergonhar quando uma jovem aparece grávida. O sentido de família é recolher, é recompor. Uma família que ama não desampara nos momentos difíceis. E a família é para isso. Para ser nosso refúgio, para ser nosso norte, para ser o nosso ambiente sagrado. Ainda temos muito que aprender, muito que amar e, acima de tudo, preservar a vida em todos os momentos. A doutrina espírita, ela vem aqui para abrir a nossa mente. É preciso reconhecer as nossas falhas, recompormos-nos e nos integrar à lei do progresso. E a lei do progresso, ela precisa da vida. A vida gera o progresso. Não tem como ser diferente. E no dia em que nós estivermos dispostos a amar
muitos flagelos da humanidade serão extintos. Não haverá aborto, não haverá suicídio, não haverá vingança. Mas para esse dia chegar, é preciso que a gente ame. O aborto tem causas, tem consequências, e é um momento de reflexão. Acolher quem passa por necessidade. Dar oportunidade de viver e não julgar. Não cabe a nós julgar. Ah, mas fulano cometeu o aborto. Não cabe a nós julgar. A gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida dá para a gente, fazer as nossas oportunidades, caso a vida não te ofereça. Errou, reconstrua-se, siga em frente. Acolha para ser acolhido. E que o perdão seja a nossa maior virtude. A doutrina espírita nos esclarece. Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui com um propósito. Deus nos deu a chance de estarmos aqui. Ele nos criou. Então, cabe a nós seguirmos a trajetória que temos para desenrolar nesse mundo infinito de diversas existências. A vida é uma só. E que a gente possa viver de forma proveniente, de forma cautelosa, aproveitando as chances que a gente tem aí de construir laços, de ajudar no progresso. Que o perdão, sim, seja a nossa maior virtude. E que aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, situações delicadas como essa, possam não ser julgadas, mas amparadas. Porque em momentos em que passam pensamentos vãos na nossa cabeça, é fundamental ter um apoio, ter um amparo, principalmente da família, para que casos de aborto não aconteçam, para que o amor seja realmente a nossa maior virtude. Quando a gente é bem amparado, quando a gente tem ali um norte que deveria ser a nossa família, mas muitas vezes não é, as coisas tendem a se engrandecer. Mas se engrandecer para o lado do bem e não para o lado ruim, não para o lado escuro da coisa. A doutrina espírita vem para nos esclarecer. Essa é a nossa mensagem. O aborto é um crime. É claro que nós não estamos aqui para julgar ou condenar ninguém, mas dentro da visão espírita, nós temos o direito à vida. E, através dessa mensagem, nós vamos encerrando a apresentação dessa noite, lembrando que não cabe a nós julgar nenhum tipo de comportamento ou ideia, mas a vida é o que precisa ser preservado. Que a gente possa levar esses pensamentos com sabedoria, que a gente possa compreender a mensagem espírita e que a gente possa, sim, ter mais empatia pelo outro, pelas falhas do outro, porque hoje é o nosso conhecido que está aí errando, amanhã pode ser a gente. Então, acolha para ser acolhido. Essa é a principal lema do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. E que a gente possa ser caridoso principalmente para com o outro. E que o outro possa também compreender as nossas falhas, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos num planeta em que nós vamos errar, é aqui. As nossas falhas estão sendo apresentadas aqui. Podemos fazer ou não, é sempre uma escolha. E cada escolha tem uma consequência. E das consequências, a gente não pode fugir, a gente não pode driblar. Que a gente possa pensar nesse assunto com seriedade, com carinho, com afeto e sem julgamentos. Eu agradeço a todos, uma boa semana. E nesse momento, vamos pedir para os nossos amigos espirituais, através das mensagens dessa noite, que a gente possa levar um pouco de paz para aqueles corações que sofrem, para que a gente possa levar conforto para aqueles espíritos que estão prestes a reencarnar no planeta Terra, que eles possam ter a oportunidade de viver aquilo que lhes foi confiado, pois toda gestação tem um processo reencarnatório envolvido, que a gente possa seguir esse projeto reencarnatório e que Deus nos abençoe, que os espíritos de luz abençoem a todos aqueles que nesse momento
precisam de paz e união. Meu muito obrigado a vocês. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana. Até o nosso próximo encontro.